Fala galera, olha só, hoje nós vamos conversar sobre confisco alargado ou ampliado, essa novidade que está no artigo 91A do Código Penal, tudo bem? Olha só, veio aí da Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019. Em grossas linhas, vamos lembrar algumas coisas aqui sobre esse confisco alargado. Primeira coisa, é o novo efeito da condenação, porém, fica ligado nisso, é um efeito da condenação não automático. O que quer dizer isso? O juiz, se não é automático, tem que expressamente decretar esse efeito na sentença condenatória, tudo bem? Beleza. Segundo, esse efeito, perceba só, ele não é para qualquer crime, mas só ocorrerá, olha só, se liga nisso, naqueles crimes em que a pena, olha só, do crime em que ele foi condenado, a pena máxima é superior a 6 anos. Então, olha só, primeira coisa, fica ligado, não é um efeito automático, precisa ser expresso. Segundo, olha só naqueles onde o agente foi condenado, perceba só, preste atenção nisso, olha só, por um crime que tem a pena máxima superior a 6 anos. E o que é esse confisco alargado? Olha só, aí vem o Código Penal, e eu até leio aqui para você para deixar bem claro. Olha o que ele diz, que esse patrimônio será decretada a perda, olha só, da diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seria compatível com o seu rendimento lícito. Então, olha só, a decretação da perda dos bens é uma diferença do valor patrimonial que ele tem, olha só, se liga, e aquele que ele deveria ter, vamos dizer, que seria compatível com o rendimento lícito. Agora, cuidado, porque aqui o legislador ele foi a mais. Ele não disse o patrimônio declarado, mas na verdade é o patrimônio efetivo, naquele que ele é beneficiário final. Sabe por que isso? Porque o parágrafo 1º, olha o que diz do artigo 91A. Ele diz que nesses casos nós precisamos aqui alcançar não só os bens que estão no nome dele, mas os bens que, por exemplo, perceba só, a titularidade tenha sido alcançada, olha só, ou até mesmo uma relação de domínio, direta ou indireta, após a prática criminosa. Então, olha só, cuidado com isso. Perceba, não é necessário que o bem esteja declarado em nome dele. Não, mas basta que ele tenha um domínio direto ou indireto daquilo, mas sempre presta atenção nisso. Sempre que isso ocorra depois da prática criminosa. Não tem como ser algo anterior ao crime. Segunda coisa, ainda que ele tenha doado para alguém, transferido a título gratuito ou até um valor irrisório, olha só, depois da atividade criminosa, cuidado com isso. O confisco também pode ser alcançado. Por isso é um confisco ampliado, alargado. Muita gente pergunta, olha só, pegar o laranja, né? Olha só, poxa, como é que é eu pegar o laranja? Essa é a ideia, pegar aquele que estava ali, né, sendo disfarçado com um nome ali para tentar disfarçar diante da investigação. Cuidado. Quando chega no parágrafo 2º, muita gente chega ali a pensar que existiria uma inversão do ônus da prova, porque o parágrafo 2º ele fala bem assim, o condenado poderá demonstrar ou mediante contraprestação, olha só, que nessas situações ele buscou de alguma maneira, né, ter uma procedência lícita no seu patrimônio, sei lá. Ele está dizendo o seguinte, poxa, eu dou aula, faço palestra, conto histórias, sou blogueiro, né? Então, olha só, eu ganho dinheiro por outras coisas aí também, além desse meu aqui trabalho que eu tenho. Cuidado com essa questão. Sabe por quê? Muita gente acha que tem inversão do ônus da prova. Então, o simples fato de ter pedido a condenação e demonstrar a diferença já estaria perdido. Não. O professor Guilherme Nucci ele é bem claro, ele diz que a única maneira de salvar esse artigo é sempre deixando claro que o ônus da prova dessa incompatibilidade, perceba só, desse caráter aí de enriquecimento ilícito é do Ministério Público, é da acusação. Rogério Sanches também vai nesse mesmo sentido afirmando isso. A responsabilidade probatória continua com a acusação. Beleza. Gente, quando nós chegamos no parágrafo 3º, perceba só que esse pedido de perda não pode vir lá nos memoriais, não pode vir no meio da instrução, não. O pedido deve ser expressamente feito pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia. Toma cuidado com isso. Gente, é o mesmo raciocínio lá do 3874 do Código de Processo Penal, que aí já tem mais de 12 anos, né? Desde 2008. O que ele diz? Olha, vai querer condenar a indenização cível? Vai, mas pede da denúncia. Vai querer confisco alargado? O mesmo raciocínio aqui é feito. Pede da denúncia. E mais,
O Colégio Nacional de Procuradores Gerais até sinalizou, dizendo, olha, tem que pelo menos ali ter o cálculo simplificado e vai provando durante o processo. Parte da doutrina fica ligado disso, que já tem que estar esclarecido o cálculo, a minuta deve estar feito e mais, com a devida prova, que houve ali aquela diferença documental, só se não tiver um documento ali naquele momento, mas fica ligado disso, tá? Então, olha só, perceba que tem muita coisa sobre confisco alargado aqui para a gente aprender. E depois de tudo isso, eu não quero também que você esqueça que na sentença, perceba só, o juiz, olha só, ele deve declarar expressamente o valor. Olha só, ele deve declarar expressamente o valor da diferença apurada e mais, especificar, olha só, os bens que deverão, olha só, a perda ser decretada. Cuidado, declarar o valor que vai ser ali declarada a perda e indicar os bens em que a perda deverá ser decretada. Tudo isso está no artigo 91A, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. E para fechar, já que a gente está falando de todo o 91A, tem um parágrafo 5º. O parágrafo 5º ele diz o seguinte: nas condenações, olha só, por organizações criminosas, né? Olha só, ou por milícia, os instrumentos utilizados, olha o que diz o parágrafo 5º, na prática dos crimes, né, em que envolver organização criminosa ou milícia, nesses casos deverá ser declarada a perda. Mas, Elon, ainda que a propriedade seja lícita, ainda que ele tenha porte de arma, ainda, não interessa. Crime praticado por organização criminosa e por milícia deverá ser decretada a perda. Fica ligado que é o parágrafo 5º. Minha gente, olha só, com isso há uma grande mudança aqui no Código Penal. Porque até então nós falávamos, né, no artigo 133 lá do Código de Processo Penal, da perda dos produtos do crime. Claro, se ele for subtraído do crime, alcançou com o crime, deveria perder. Depois, lá, a Lei 12.694, ela diz, olha, se a gente não encontrar o bem, né, olha só, o proveito do crime, a gente substitui, pega um lícito, mas é porque ele não foi encontrado ou está no exterior. Então, a gente vai pegar um bem lícito. Agora, não. Agora, a gente vai pegar um bem que foi adquirido licitamente. Cuidado com isso. Mas, olha só, parece ser lícito, mas ele decorre de um enriquecimento ilícito. Gente, fica ligado. Artigo 91A do Código Penal. Só para a gente fazer aquela revisão sempre. Se liga. Confisco alargado, olha só, ou ampliado. Efeito da condenação. Mas não é efeito automático. O juiz precisa expressamente, fica ligado nisso, olha só, decretar na sentença. Tudo bem. O que alcança? É a diferença entre o patrimônio existente e aquele que ele deveria ter pelo rendimento ilícito. Há uma presunção aí da lei, né, que isso tem caráter ilícito. Tem que estar no nome dele? Não, pega o laranja, titularidade, relação direta, aquele que para que ele deu, mas sempre depois da atividade criminosa. Mas o réu vai ter que se defender e etc. Então teve inversão do ônus da prova? Não, a prova continua sendo do Ministério Público. Quando é feito esse pedido? Na denúncia. No oferecimento da denúncia, o Ministério Público pede, ainda indica o valor. Indica o valor, não é só pedir. Já indica o valor. Cuidado, já tem que ter ali um cálculo simplificado, pelo menos isso, mas tem que trazer o fruto da investigação. E depois, né, não pode chegar ao Léo mostrando de qualquer maneira. Depois, o juiz fixa na sentença, olha só, decreta a perda, ainda tem o valor e indica os bens. E para fechar, olha só, quando for organização criminosa ou milícia, não interessa se é lícito ou ilícito o bem. Foi utilizado por organização criminosa ou por milícia, deverá ser decretada a perda. Gente, quanta coisa, hein? Artigo 91A. Fica ligado nisso, é o confisco alargado ou ampliado. Não perde nada disso. Olha, vai cair, vai desabar são muitas coisas aqui interessantíssimas que trouxe o nosso novo 91A do Código Penal. Fica ligado, hein? Valeu!